Olá, bom dia! Hoje o tema do vídeo é muito interessante, mais uma vez. O que eu queria falar com vocês é a respeito do propósito da sua vida. Você já pensou o que você está fazendo aqui nessa terra? O que você veio aqui? Qual que é a sua missão? Se você atrela isso a algo religioso, algo filosófico, algo espiritual ou algo íntimo, individual. É interessante que as pessoas costumam ressignificar isso, dependendo do momento de vida delas. É claro que isso influencia. Se você é um adolescente, às vezes o mundo pode parecer estar acabando, mas aí você espera um pouco mais e percebe que, na verdade, aqueles problemas que te atrapalhavam antes são muito banais. Não que eu esteja desprezando a dor de algumas pessoas que estejam nesse momento de vida, porque essas situações realmente são dolorosas. Isso não é um jeito de deslegitimar a sua dor, né? Independente do momento, eu usei a adolescência como um exemplo, mas a gente tem menopausa, a meia-idade, a velhice, dificuldades financeiras, doenças, problemas de relacionamento. Então, assim, tudo isso vai influenciando na nossa vida de como que a gente vai seguir o nosso propósito. E esse propósito é interessante, a gente vem ao mundo, né, sem conhecimento nenhum, sem instruções e sem manual, tanto você quanto os pais. E essa parte que é interessante ressaltar também, porque muitas vezes a gente se sente perdido em quesito de propósito, mas muitas vezes essa sensação ela traduz uma insegurança dos pais na época da criação. E não é aquele papo de Freud que eu quero culpar o pai por tudo, por todos os problemas da vida do indivíduo, mas é claro que a gente tem influência, né, dessas atividades na criação. E isso acaba gerando um adulto muitas vezes frustrado ou um adulto perdido, e isso pode respingar nas outras pessoas, tanto no quesito de ansiedade, depressão ou até problemas muito piores. O que é interessante é que essa falta de propósito é algo inerente ao ser humano. Quando a gente busca respostas, seja na religião, espiritualidade, filosofia, a gente vê prós e contras em todas as áreas. E cabe a gente selecionar o que é aquilo que a gente acha mais interessante. Como eu havia dito, não tem um manual para se viver nesse mundo e eu aprendi isso recentemente. É estranho quando a gente vai adquirindo um pouco de maturidade, porque, como eu havia dito, alguns problemas que eram infernais para mim se passam a ser triviais ao ponto de eu gargalhar de como que eu ficava afetado com esse tipo de coisa. Mas isso, é claro, igual eu havia dito, é uma reflexão própria, então não tem muito problema. Você só não pode cair na armadilha de levar essas experiências suas e aplicar para o outro. Algumas pessoas estão em momentos diferentes de vida e isso acaba se tornando apenas mais um julgamento. Você, além de não ajudar a pessoa, você pode ficar mal visto, né, no meio social, ficar dando palpite na vida dos outros ou algo do tipo, mas a gente consegue no dia a dia perceber algumas pessoas que estão sem propósito, algumas pessoas que estão perdidas, mas igual o Criolo na sua música falava, ainda há tempo. As pessoas só estão perdidas, elas não são tão más assim. A gente vê um mundo tão doido, tão caótico e tão perverso que muitas vezes a gente pensa que a única alternativa é a gente se adequar a esse mundo, nos tornando um mouse ou uma pessoa mais cascuda, uma casca mais grossa para a gente aguentar qualquer problema. E muitas vezes essas pessoas que às vezes são um pouco mais frágeis são passadas para trás ou sofrem muito durante esse percurso, né? Não que isso seja coisas permanentes, essas pessoas têm alternativas para poder mudar isso, mas todos sabem o quanto é difícil mudar a si próprio, né? A mudança tanto de hábitos, né? Eu já recomendei a leitura do livro Hábitos Atômicos aqui mais de uma vez, mas é um livro muito interessante que fala sobre essa construção e essa dificuldade, né? Então, eu vou deixar na lista, no link, uma lista de alguns livros recomendados a respeito da temática desse vídeo, para aqueles que estão se sentindo um pouco perdidos, encontrarem às vezes um momento de reflexão ou até de autoajuda. Eu não sou uma pessoa que se adequa muito à autoajuda, eu não gosto muito do sentimento de... Não que todo livro de autoajuda vá para esse rumo mais vitimista, mas a maioria tendencia a te categorizar como uma vítima da sociedade.
Isso é muito perigoso, porque muitas vezes você pode até realmente ser uma vítima na sociedade, mas esse papel, algumas pessoas compram ele muito bem, né? E simplesmente desistem de qualquer alternativa, tanto de melhora quanto de qualquer outra coisa. Então é algo que a gente sempre tem que ficar atento, né? E, poxa, qual é o meu propósito? O meu propósito, na verdade, é trazer o máximo, né, de felicidade para mim e para aqueles lá ao meu redor. Eu acho que é isso que eu tracei como um propósito final. É claro que intermédio, o caminho por meio disso, a gente vai traçando caminhos que a gente muitas vezes nem imaginou ou muitas vezes já havia descartado. Mas é engraçado que isso é uma rota, um roteiro, é um caminho, é um mapa para cada um de nós, porque cada um vai ter essa sua experiência. Às vezes a sua situação econômica ou sua criação, o seu país, a sua cultura vai influenciar nisso. Mas o interessante é sempre, se você identificar que você perdeu esse foco, que você perdeu essa motivação, que você perdeu essa missão, esse propósito de vida, que você pense que quando você nasceu você realmente também não tinha um propósito e você foi construindo isso com o tempo. Então, assim, essas metas, elas são construíveis, elas são planejáveis e elas são alcançáveis. Tudo vai depender de você. Não que seja fácil, igual eu havia dito, mas se você está se sentindo perdido hoje, busque num conhecimento interior refletir a respeito de você mesmo, das coisas boas e ruins que aconteceram na sua vida, para a gente poder pensar no que a gente pode mudar, né? O que a gente tem controle, porque tem muitas coisas que a gente não tem controle, por exemplo, a altura, vamos dizer. Claro que voltado para a parte médica tem várias situações que podem afetar a altura, mas eu estou falando de um adulto que já passou a época de crescer e agora você está baixinho, por exemplo. Isso é algo que ele não pode mudar, então não é algo que a gente deveria focar. A gente tem que sempre pegar as alternativas, as variáveis que a gente tem controle, justamente para não causar a ansiedade, né? A gente não consegue ter controle de tudo e essa sensação é muito angustiante, e principalmente quando estamos sozinhos. Se você está passando por esse problema, esse momento de vida em que você está se sentindo perdido, justamente perdido, eu recomendo que você ouça a música do Criolo, Ainda Há Tempo. É uma música muito, muito boa, nacional, e ela traz essa reflexão, né? Mas quando eu falo ouvir essa música, ler esse livro, não é simplesmente ir lá e conferir. É você realmente tomar um tempo para si mesmo, um tempo de autoajuda, um tempo de cura própria. Você pega aquilo e lê ou escuta e começa a tentar aplicar na sua cabeça como isso vai afetar o seu dia a dia, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, tanto sozinho quanto nos outros. Porque a verdade, a pessoa verdadeira que nós conhecemos, não é aquele indivíduo que no meio público vai e faz tudo certinho, fala bonito ou algo do tipo, mas sim aquele indivíduo que mesmo sozinho faz o certo a todo momento. Então, é algo que a gente tem que levar em consideração sempre no nosso dia a dia. E espero que você não esteja passando por isso, esteja somente agregando com esse vídeo um pouco mais de reflexão. Eu sinto que eu passei por essa fase recentemente e hoje em dia eu me encontro muito melhor. E quando isso acontece uma vez com você, porque pode acontecer mais vezes, você perder esse rumo, você se decepcionar, você frustrar e todos os seus planos de vida mudarem completamente, isso pode acontecer muito mais de uma vez, né? Só que a gratificação de ter conseguido superar esse momento é você poder saber que nas próximas vezes, se acontecer novamente, você estará no controle. Você vai conseguir resolver isso muito mais rápido do que você passou pela primeira vez. É igual, por exemplo, o quesito de uma prova. Se você reprova numa prova uma vez e você vai repeti-la, você já tem uma experiência prévia com aquele conteúdo para você poder, ter um melhor resultado. Ou em outras áreas da vida também, essa mesma condição análoga se aplica. Então,
De mensagem final, se você está se sentindo perdido, procure em si mesmo a resposta. E se a sua companhia não for suportável, procure a companhia de outros. Vá num médico, psiquiatra, num terapeuta, e isso vai ajudar muito. Uma boa tarde. Obrigado.